Oi, pessoal do nono ano, estou aqui de volta para dar continuidade aos nossos conteúdos. Hoje nós vamos falar do capítulo 13, Operação com números irracionais, da página 329 a 339 da nossa apostila 2. Operações com números racionais. No oitavo ano, conhecemos os números racionais na representação em dízimas infinitas, as dízimas periódicas. No caderno 1 do nono ano, ampliamos o conhecimento sobre os campos numéricos estudados, a representação de números irracionais em dízimas infinitas, não periódicas, e em radicais. Neste módulo, vamos expandir tais estudos aprendendo a realizar operações com números reais, mais especificamente com números irracionais na representação com radical. Neste estudo, trabalharemos com radicais de índice I, um índice qualquer, e radicando A, tais que o I tem que pertencer ao conjunto dos naturais sem o zero e o A tem que pertencer ao conjunto dos reais. A multiplicação e a divisão de números irracionais na representação com radical. Nessa sessão, vamos conhecer duas operações com números irracionais na representação com radical: a multiplicação e a divisão. Elas são importantes para a compreensão de outras operações e de algumas propriedades matemáticas. Exercício 1. Para cada multiplicação ou divisão indicada, siga 3 passos. Primeiro, transforme as radiciações em potências com expoente fracionário. Segundo, aplique as propriedades da potenciação, reduzindo o produto ou o quociente a uma única potenciação. Terceiro, transforme agora o resultado obtido em um novo número irracional na representação com radical. Letra A, nós temos raiz cúbica de 2 vezes raiz cúbica de 2. Se não tem expoente, aqui é 1. Isso aqui ficou 2 elevado a 1/3. Isso aqui também ficou 2 elevado a 1/3. Bases iguais, conserva-se a base. Na multiplicação, soma os expoentes. Como o denominador é número igual, conservo o denominador e soma o numerador. 1 mais 1, 2. Então, ficou 2 elevado a 2/3. Vamos pegar isso e transformar em um radical, como ele pediu. Ficou raiz, o denominador é o índice, e o numerador é o expoente. Isso aqui a gente sabe resolver. 2 elevado a 2 vai dar 4. Então, ficou raiz cúbica de 4. Na letra B, raiz quadrada de 2 vezes raiz quadrada de 3. Vamos transformar em denominador, em fração. Vai ficar 2 elevado a meio vezes 3 elevado a meio. Como as bases são diferentes e os expoentes aqui são iguais, eu fiz 2 vezes 3 elevado a meio. Vou colocar isso aqui dentro de uma raiz. Raiz quadrada de 2 vezes 3, que vai dar raiz quadrada de quanto? De 6. C, eu fiz raiz quadrada de 10 dividido por raiz quadrada de 5. Transformou em expoente, transformou em expoente. Bases diferentes, ficou 10 dividido por 5 elevado a meio. 10 dividido por 5 vai dar 2, isso virou raiz de 2. Raiz quadrada de 2 elevado a 3 dividido por raiz quadrada de 2 elevado a 2. Transforma em expoente fracionário, que nós já aprendemos. Denominadores iguais conserva. Na divisão, subtrai. 3 tira 2, 1. Então, transforma isso em raiz, ficou raiz quadrada de 2. Raiz cúbica de 5 vezes raiz cúbica de 5. Ficou 5 elevado a 1/3 vezes 5 elevado a 1/3, igual a 5 elevado a 2/3. Colocou na raiz, 5 elevado a 2 é 25, então ficou raiz cúbica de 25.
F, raiz quinta de 2 vezes raiz quinta de 2 elevado a 2. Transformou em fração 2 elevado a 1/5 vezes 2 elevado a 2/5. Conserva o denominador, multiplicação soma os expoentes, joga isso dentro de uma raiz, ficou raiz quinta de 2 elevado a 3, que é a raiz quinta de 8. Raiz cúbica de 15 dividido por raiz cúbica de 5. Transformou em fração 15 elevado a 1/3 dividido por 5 elevado a 1/3. Bases diferentes, coloquei dentro do parênteses, os expoentes são iguais, então ficou aqui. 15 dividido por 5, 3. 3 elevado a 1/3, que ficou raiz cúbica de 3. 2. Observando os resultados obtidos no item 1, responda as questões a seguir. A que conclusão você chegou sobre como proceder para multiplicar dois números irracionais na representação com radicais que possuem índices iguais? Para multiplicar dois números irracionais na representação com radicais que possuem mesmo índice, mantém-se o índice e multiplica-se os radicandos. B. A que conclusão você chegou sobre como proceder para dividir dois números irracionais na representação com radical que possui índices iguais? Para dividir dois números irracionais na representação com radicais que possuem mesmo índice, mantém-se o índice e divide-se os radicandos. Isso aqui é uma análise que a gente fez, está em forma de letras, tá bem? É só um resuminho. Vocês vão fazer o exercício 1 e 2 da página 330 e 331. Simplificação de números irracionais na representação com decimal. Você se lembra que é possível simplificar uma fração encontrando outra equivalente a ela? Como todo número irracional na representação com radical pode ser transformado em uma potenciação de expoente fracionário. É possível simplificar esta fração de expoente ao proceder assim. Estamos simplificando o número que está no radical. Para cada irracional dado, proceda da seguinte maneira. Transforme-os em potenciação de expoente fracionário, simplifique as frações dos expoentes e represente o número obtido em radical. Raiz 9 de 11 elevado a 3. Vai ficar 11 elevado a 3 nonos. Simplifica, divide por 3, vai ficar 11 elevado a 1/3, raiz cúbica de 11. Aqui, ó, nos dois itens dessa seção, exploramos o caso em que o índice é expoente do radicando, são divididos por um mesmo número natural diferente de zero. Para isso, cada radiação deverá ser transformada em potenciação com expoente fracionário. Se a fração obtida não estiver na forma irredutível, significa que é possível a simplificação. Após a simplificação, o número é reescrito na forma de radical. Foi o que aconteceu aqui, ó. Não estava na forma simplificada, eu simplifiquei e transformei em radical. Raiz 15 de 7 elevado a 5. Ficou 7 elevado a 5, 15avos. Se eu dividir por 5 e dividir por 5, vai ficar 7 elevado a 1/3, raiz cúbica de 7. Raiz quarta de 7 elevado a 2. 7 elevado a 2 quartos, também dá para simplificar, divide por 2, divide por 2. 7 elevado a 1/2, raiz quadrada de 7. Raiz décima de 11 elevado a 2. Vai ficar 11 elevado a 2 10avos, que dá para simplificar, divide por 2, vai ficar 11 elevado a 1/5, que é a raiz quinta de 11. Raiz 12 de 5 elevado a 3. Vai ficar 5 elevado a 3, 12avos, divide por 3, vai ficar 5 elevado a 1/4, raiz quarta de 5. Raiz 16 de 2 elevado a 2. Vai ficar 2 elevado a 2, 16avos. Divide por 2, 2 elevado a 1/8, raiz oitava de 2.
2. Compare os números irracional indicado no resultado obtido no item 1. Explique como proceder para simplificar diretamente os números irracionais que estão no radical a seguir. Raiz oitava de 5 elevado a 6. Se eu dividir aqui por 2 e aqui por 2, 8 dividido por 2 dá 4, 6 dividido por 2 dá 3. Então, vai ficar raiz quarta de 5 elevado a 3. Raiz 15ª de 7 elevado a 10. Se eu dividir aqui por 3, vai dar... Por 5 vai dar 3 e por 5 vai dar 2. Desculpe, então 15 dividido por 5 dá 3, 10 dividido por 5 dá 2. Ficou raiz cúbica de 7 elevado a 2. Eu espero que vocês tenham percebido que basta dividir o índice e o expoente por um mesmo número maior do que 1. Isso aqui é um resumo do que eu expliquei. Só que não está em forma, ó, aqui ele fez de uma outra maneira, mas que a gente chega na mesma resposta. Vocês vão fazer o exercício 2 da página 332. 1. Novo caso de simplificação de números irracionais na representação com radical. Com as orientações a seguir, você vai compreender um novo caso de simplificação de irracionais, representados com radical. Leia atentamente os itens e depois faça o que se pede. Decomponha o radicando em 2 ou mais fatores, de modo que pelo menos em um deles o expoente seja igual ao índice, ou múltiplo do índice do radical. Transforme convenientemente o produto de radicandos em produto de números irracionais na representação de radical. Transforme as radiciações em potenciações de expoente fracionário, simplificando tais expoentes quando possível. Observe o resultado, fatores racionais e fatores irracionais. Escreva o resultado obtido na forma de número irracional na representação de radical, colocando os fatores racionais seguidos do fator irracional. Para isso, multiplique os racionais entre si e os irracionais entre si. Vamos lá. Aqui a gente tem, ó, nessa seção, introduzimos a simplificação que possibilita a extração de fatores do radicando. Inicialmente, as radiciações devem ser transformadas em potências com expoente fracionário. Em seguida, transformar o número obtido num número de potência de mesma base, de tal forma que um dos fatores, o expoente, seja igual ao índice do radical ou múltiplo dele. Ou seja, o expoente será desdobrado numa soma de frações em que a primeira fração é sempre aparente, o numerador e divisor pelo denominador. Raiz quinta de 7 elevado a 6. Esse 6 eu vou transformar em 5. Então, ficou 7 elevado a 5 vezes 7, porque 5 mais 1 vai dar o quê? 6. Aqui eu fico, ó, raiz quinta de 7 elevado a 5 vezes raiz quinta de 7. Esse 5 eu cortei com esse 5, então só sobrou 7, raiz quinta de 7. Aqui, raiz 25, raiz cúbica de 5 elevado a 2. Nem sempre o radicando aparece na forma fatorada. Neste caso, inicialmente, fatora-se o radicando quando possível, para verificar se esse número pode ou não ser simplificado. E aqui, no caso, não pode, certo? Então, vamos lá. Aqui, em cada um dos itens, fatore inicialmente o radicando e verifique se é possível aplicar dos 2 casos de simplificação. Dá-se o procedimento ao mesmo caso no item anterior, o que difere é que o radicando não aparece na forma fatorada. Neste caso, inicialmente, fatora-se o radicando e, em seguida, aplicam-se os procedimentos do item anterior. 180 vai ficar o quê? Raiz sexta de 5
raiz cúbica de 5. 125 vai ficar raiz 5 raiz quadrada de 5. 48 vai ficar 2 raiz cúbica de 6. Raiz quadrada de 98 vai ficar 7 raiz quadrada de 2. Raiz quadrada de 300, 10 raiz quadrada de 3. Raiz quarta de 96 vai ficar 2 raiz quarta de 6. Vamos sintetizar os dois casos. Aqui, ó, o que aconteceu? Divisão. Eu conservei a base, dividi aqui por 6 e dividi aqui por 2, tá? Ó, 8 dividido por 2, 6 dividido por 2, ficou raiz quarta de 5 elevado a 3. Aqui na fatoração, ó, transformei esse 7 em raiz 5 elevado a 6 vezes 5 elevado a 1. Coloquei isso dentro de uma raiz, isso dentro de uma raiz. Pode ser cortada, ficou 5 e copiou isso aqui. Raiz sexta de 5 elevado a 14, ficou raiz sexta de 5 elevado a 12 vezes 5 elevado a 2, porque 12 mais 2 vai dar o quê? 14. Coloquei dentro da raiz, coloquei dentro da raiz. Nenhum dos dois é iguais, mas se eu dividir aqui por 2 e aqui por 2, eu vou simplificar. Se eu dividir, eu também vou simplificar. E aí ficou raiz 5 elevado a 2, que é 25, e copiei a raiz. Agora vocês vão fazer o exercício 1, 2 e 3, da página 334 e 335. Potenciação e radiciação de números irracionais na forma de radical. Pode parecer estranho, mas existe as operações de potenciação e radiciação de números irracionais na representação com radicais. Vamos conhecê-las realizando as próximas atividades. Transforme os números irracionais em potenciação de expoente fracionário, a gente já sabe. Aplique a propriedade da potenciação e escreva o número obtido sob forma de radical. Isso aqui transformou em fração, certo? Isso tudo está elevado a 3, aplicou a multiplicação e jogou dentro do expoente. Isto aqui transformou em fração, multiplicou por 3, que resultou nisso, e jogou dentro da raiz. Isso aqui transformou em fração, multiplicou por 2, que resultou nisso, e jogou na raiz. Isso aqui transformou em fração, isso tudo está elevado a 2, então ficou 2 elevado a 2, 2 vezes 2, 4, elevado a 3, e jogou na raiz. Aqui a mesma coisa, ó, 1/2, transformou na fração, multiplicou e colocou dentro da raiz. Aqui também, colocou em forma de fração, multiplicou, resultou nisso e jogou dentro da raiz. Aqui, eu primeiro fiz essa, tá vendo? Ó, aqui. Dessa aqui, eu joguei aqui, multipliquei isso aqui que resultou nisso e joguei na raiz. Aqui, fizemos essa, que está aqui. Essa nós fizemos essa. Multiplicamos as frações e jogou na raiz. Aqui também. Tirei da raiz, transformou em fração. Tirei da raiz, transformou em fração. Multipliquei as frações que resultou nisso e a resposta está aqui. Vocês vão fazer exercício 1, 2, 3 e 4 da página 337 e 338. Bom, pessoal, este é o nosso capítulo. Vocês vão fazer os exercícios dessas páginas. Qualquer dúvida, me encaminhe no e-mail. Assunto 9º ano, Matemática, professora Regina. Obrigado pela atenção e até a nossa próxima aula. Tchau, pessoal.